uma câmara técnica do Ministério, fizemos, né, para escrever o Manual de Recomendações de Assistência a Gestantes e Puérperas com Covid, em época de pandemia com Covid, né? São vários tópicos que nós temos lá no manual, né? Que acho que até eu vi na apresentação da Sônia que ela vai mostrá-lo, né? E a partir disso, esse grupo gravou videoaulas. Essa semana estão sendo gravadas videoaulas atualizando alguns aspectos que nós também ontem à noite entreguei para o Ministério o manual atualizado, né? Então, coisas que mudaram de testes, coisas que mudaram no atendimento a paciente crítica. Nós escrevemos um pouco sobre vacinas, né? E atualizamos o manual e fizemos fluxograma. Todo o intuito disso é realmente melhorar a assistência, quer dizer, a gente, com o Covid, a gente não sabe bem o que vai acontecer, né? Nós já tivemos épocas que melhorou tanto e depois piorou com a entrada de algumas variantes, e agora está entrando a variante Delta, então nós não sabemos a velocidade da vacinação, nós sabemos que a vacina vai ajudar muito, mas parece que ela não está indo tão rápido quanto deveria, por isso é importante nós termos em mente essas coisas que escrevemos lá. Essas sessões Tirar Dúvidas era um pouco para a gente discutir casos que aconteceram em cada lugar. Eu dei uma olhada agora há pouco na apresentação que vocês aqui de São Paulo, do município, fizeram, e é um pouco o fluxo que é muito bom a gente até discutir. Talvez seja melhor para quem é de São Paulo, mas eu acho que é muito bom, porque eu acho que uma das coisas mais importantes que nós temos visto é que para a mulher não sofrer uma morbidade importante ou uma mortalidade materna, esse fluxo tem que funcionar muito bem. E ela tem que chegar na hora certa e ser atendida na hora certa, que com isso a gente consegue diminuir. Então, eu sou docente da Escola Paulista de Medicina, e eu vou pedir para o Gabriel se apresentar, e depois nós passamos a palavra, então, para o pessoal que vai apresentar. Gabriel, um prazer estar com você aqui. Boa tarde a todos, professora Rosiane, uma satisfação estar com vocês. Tá? Meu nome é Gabriel Ozanam, eu sou da Universidade Federal de Minas Gerais. Reforço as palavras da professora Rosiane no que diz respeito à importância dessas discussões da Covid-19 e vejo também como uma janela de oportunidade, Rosiane, né? Hoje nós estamos discutindo fluxo assistencial, né? Assim, às vezes as pessoas também, assim, algumas discussões, eles têm remetido muito a esse tema, né, de como que nós vamos organizar o fluxo, esse tipo de situação, mesmo quando a gente discute os casos clínicos, né? Então acho que vai ser bem proveitoso, pode ser mais útil para quem está no estado de São Paulo, já tem um fluxo já mais azeitado, mas também pode servir de exemplo para vários outros lugares, né? Então acho que vai ser uma discussão bem produtiva, bem boa, né? Eu acho que o manual, ele teve atualizações, não houve, né, grandes mudanças, na verdade. Então, assim, as mudanças, igual a professora Rosiane está dizendo, alguns ajustes, inserção de novos temas importantes, como o da vacinação, que eu acho que é um tema também que vale a pena sempre estar discutindo, né? Mas é importante vocês continuarem utilizando o manual que está disponível, e assim que tiver disponível essa segunda edição, tá? Assim, nós vamos estar repassando para vocês poderem utilizar no dia a dia. Não é isso, professora Rosiane? Então, para mim é uma satisfação estar com vocês, estar com todos vocês aqui hoje à tarde para a gente fazer essa troca de ideias, né? Esse momento de troca de experiências, tá? Então, ok. Fique à vontade. Então, Sônia, se você quiser apresentar o seu time e daí começar, será um prazer. Eu vou fechar meu microfone, tá? Para não dar... Bom, boa tarde a todos, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar fazendo essa apresentação. Ela não pretende ser uma prestação de contas, nós não viemos trazer aqui um histórico, né, uma série histórica, e sim um recorte, um relato transversal do monitoramento que nós iniciamos lá em 2020,
mas que vem sendo atualizado já em 2021, né, os processos de trabalho na atenção básica. Então, eu vou apresentar para vocês, que durante a apresentação, eu faço a apresentação das pessoas também. Bom, nós vamos, então, iniciar, né? O nosso título são os desafios no monitoramento de mulheres no ciclo gravídico puerperal, sintomáticas respiratórias, no município de São Paulo. O período de acompanhamento foi de janeiro a maio de 2021. Alguns dos slides já foram atualizados para junho de 2021. Esse trabalho foi elaborado baseado no manual de recomendações técnicas e na nota técnica Fluxo Covid 2019, no município de São Paulo, que foi atualizado em 5 de abril de 2021. Os pontos mais importantes que vão ser utilizados, vão ser discutidos nessa apresentação, dizem respeito à morbidade obstétrica e neonatal, atendimento à gestante, parturiente e puérpera, e como prevenir a mortalidade materna. De novidade, o que essa nota técnica do município traz é que ela institui o fluxo de coletas de exames que deve ser observado nas unidades básicas de saúde, e também as pacientes começam a receber o oxímetro mediante parâmetros. Já em março de 2020, nós, da área técnica, foi solicitada para a área técnica da saúde da mulher elaborar, junto com todas as assessorias técnicas da atenção básica, algumas orientações, e já naquela época, de acordo com as normas já sendo elaboradas do Estado, normas do Ministério da Saúde, a gente já começava a orientar as pacientes a permanecerem em casa por 14 dias e sendo fornecida uma declaração de risco de contágio. E também, já em março de 2020, a saturação para gestante seria menor que 95, menor ou igual que 95. E aí a preocupação no exame RT-PCR e também afastar o H1N1. Vamos apresentar o perfil do SINASC no município de São Paulo, 2019 e 2021, um pouquinho do que é a Rede Municipal Materno-Infantil Mãe Paulistana, e a apresentação do Comitê de Mortalidade Materna, com alguns dados, a análise preliminar dos óbitos, pela doutora Cláudia Giácio, o programa Parto Seguro, pela doutora Natália Basília, e a enfermeira Valéria, apoiadoras Mãe Paulistana também, pela Valéria, a central de teleatendimento Alô Mãe, pela doutora Maria Aparecida Orsini, que foi secretária nossa do município por meados de 2006, os resultados do nosso monitoramento, alguns casos exitosos e perspectivas e oportunidades de melhorias. Bom, apresentando o nosso mapa do município, nós temos 35 maternidades que realizam partos, que realizam a nossa assistência ao parto. Essas flechas indicam que nós, desde o início da pandemia, estamos sofrendo alguns remanejamentos e fechamentos de leitos obstétricos. Então, a grade de parto, que é um dos grandes pontos de melhoria da qualidade da assistência ao parto, está sendo sempre dinâmica, né, com reajustes e remanejamentos. O município de São Paulo é dividido por 5 coordenadorias de saúde, norte, sul, leste, oeste, centro e sudeste, e nós contamos com 468 unidades básicas de saúde realizando o pré-natal.
Numa análise prévia que terminou, que nós fizemos um recorte em 15 de maio de 2001, nós podemos ver que o número médio de nascidos vivos de mães residentes no município varia em 150 mil, sendo que, nesse momento de 15 de maio, já haviam nascidos vivos 46.014. A porcentagem de hospitais por gestão que realizam esses partos varia entre 30% municipais, outros 30% estaduais, e 34%, mais ou menos, de 32% a 34%, partos realizados na rede privada. Esses são os principais indicadores que nós trouxemos para que sejam feita a comparação, e a gente vê que, na captação, um grande receio no início da pandemia é que as gestantes não comparecessem ao seu pré-natal. Então, no município de São Paulo, desde o início da pandemia, nunca foi cancelados os agendamentos, foi priorizado o agendamento das gestantes. Então, nós podemos ver que a captação precoce se manteve em nível de 86% a 88%, a porcentagem de pacientes de nascidos vivos, cujas mães passaram por 7 consultas ou mais, também vem aumentando, né? Nós atingimos 2021, primeiro quadrimestre, 83%. A porcentagem de idade gestacional ao nascer menor que 37 semanas, teve um leve aumento no início de 2021, e o APGAI no quinto minuto, entre 8 e 10, manteve-se 98%, quase 98%. A porcentagem de parto vaginal experimentou um leve aumento também no início de 2021. Atualmente, nós temos 52.300 gestantes em pré-natal, sendo realizadas uma média de 66 mil consultas de pré-natal por mês. As consultas de puerpério giram em torno de 6.500 consultas mês. O objetivo dessa apresentação é trazer quais são as estratégias de apoio que a atenção básica recebe no seu monitoramento do pré-natal, seja ele de baixo ou alto risco. São 4 os pilares que qualificam esse atendimento integral à mulher no município de São Paulo. O planejamento, iniciando no planejamento reprodutivo, onde ela inicia no período já da pré-concepção, ela é triada e ela é classificada quanto às suas morbidades e oferecido o planejamento reprodutivo. Nós priorizamos os LARPs, os métodos de longa ação, sendo que em 2020, 22.600 mulheres foram inseridos o DIU de cobre, o Mirena e o implante. Essa é uma atividade importantíssima de redução da gravidez na adolescência, redução da mortalidade materna, e esses LARPs são oferecidos tanto nos ambulatórios como o DIU e o Implanon pós-placentário nos hospitais. Quanto à qualificação do pré-natal e integração com o pré-natal de alto risco, todas as coordenadorias têm, junto à grade de parto, a grade de pré-natal de alto risco. Da mesma forma que as pacientes têm a sua referência para o seu parto, o mais perto possível, o mais próximo possível da sua residência, o pré-natal de risco também está todo organizado entre serviços municipais e serviços hospitalares. Quanto à assistente hospitalar, vai ser a coordenadora, né, do Parto Seguro, que vai falar para vocês sobre a questão dos protocolos, né, a serem implementados na nossa rede hospitalar. E o último pilar, não menos importante, é o puerpério efetivo, também triando comorbidades, fazendo a prevenção do câncer ginecológico
e também a contracepção efetiva. Vou passar agora a palavra para a doutora Cláudia, que vai nos falar um pouco da questão da mortalidade materna. Boa tarde, eu sou Cláudia Serafim de Ácio, sou ginecologista de formação e atualmente eu estou presidindo o Comitê de Mortalidade Materna do município de São Paulo. Bom, primeiramente, essa apresentação ela não tem uma pretensão de dar a razão de mortalidade geral ou específica em relação ao Covid, apenas fazer um esboço também em relação a esse monitoramento. São Paulo sempre entendeu que a morte materna era um indicador da assistência prestada à saúde da mulher e também se essa assistência respondia às necessidades dessa população, certo? Então, em 1992, criou-se o Comitê de Mortalidade e, em 93, começamos a tabular os dados de maneira sistemática e criteriosa. Não é a primeira pandemia que enfrentamos em 2009, onde entendemos que era um evento externo, o H1N1, e alterava de sobremaneira a razão da mortalidade específica sobre as doenças respiratórias e não refletia a assistência prestada a essa população numa série histórica. Então, simplesmente, nós optamos por retirar esse evento de séries históricas na avaliação da mortalidade em São Paulo. Isso foi amplamente documentado nessa publicação do meu antecessor, Dr. Carlos Vega. Eu aproveito para colocar essa imagem, ela se chama Ausência, é uma escultura no cemitério São Paulo, e ela reflete não só a ausência da mãe, mas também a ausência que ficamos de conhecimento de uma doença emergente que traçou um quadro sanitário complexo, e nos exigiu estratégias rápidas, responder rapidamente às necessidades dessas gestantes e puérperas. Veja, quando nós pegamos um recorte de janeiro até maio desses óbitos, nós vimos que a principal coordenadoria ou região de São Paulo acometida foi a norte, com 8 óbitos, a oeste a menos, com 1, a sudeste com 4, a leste com 5, e a sul está com 4, entre parênteses, 3, porque depois... Desculpe, a apresentação diminuiu. Ela estava sendo apresentada, está como se fosse o celular que está mostrando uma tela bem pequena, a gente não consegue ler. Isso, parece que está apresentando de celular. O meu está nem conectado, porque a gente nem mexeu. Nem mexeu, não? Estirar e compartilhar. Quem está apresentando agora é a enfermagem UBS Geraldo. Bom, só se fechar e tentar compartilhar. Fechar e compartilhar de novo. Fecha de novo. Fecha. Momento, então. Olha lá. Alguém que está usando esse... Está no grupo? Tentar compartilhar. Retomar a apresentação. Olha, cancelar a enfermagem da UBS, cancelar para ela. Isso. É melhor. Já me compartilharam, estou acompanhando aquela apresentação, compartilharam, né? Nossa, como é que pode a pessoa mexer? Vocês estão compartilhando, agora deve ser só abrir a apresentação. Perfeito. Agora está projetando perfeito agora.
O seu microfone está fechado, Sônia. Bom, São Paulo teve 8 casos. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Só que a apresentação sumiu. Isso. Voltou? Voltou. Ok. A coordenadoria que nós tivemos o maior número de casos foi na Norte, e na Sul tenho 4, 3 entre parênteses, justamente porque depois nós descobrimos que foi um caso de invasão, onde a paciente deu o endereço de um parente, e nós já subimos o caso para o PROIN tentar modificar a declaração de óbito, mas por enquanto ainda está na nossa conta de óbitos. O mês de maior frequência de óbitos foi março, disparado, e essas mortes ocorreram principalmente no puerpério. Isso não quer dizer que elas adoeceram no puerpério, mas que elas morreram principalmente no puerpério até 42 dias. O hospital do óbito, para a gente, é um dado bastante importante. Por quê? Porque quase 60% das vezes ele ficava na mesma coordenadoria aonde residia a falecida. E isso mostra uma reação dessa região em responder ao caso de maior gravidade. Em 30% das vezes, nós precisamos ter transferência ou intracoordenadoria para um hospital de maior complexidade para atender este caso. Porém, 40,9% das vezes o município conseguiu acolher entre uma coordenadoria e outra, havendo apenas um caso de evasão no setor privado. A maioria dos hospitais eram do SUS, SMS e CES, que é justamente a Secretaria de Estado da Saúde, que é onde estão os hospitais, realmente de maior complexidade em São Paulo. A nossa captação do óbito materno é um fluxograma complexo, por quê? Porque as declarações de óbito são muito mal preenchidas, especialmente quando são intensivistas ou clínicos que acabam preenchendo e não notificam essa morte, não declaram essa morte nem no campo 40, nem no 37. Então, nós temos que ter todo um processo de captação, de declaração de óbito de mulher em idade fértil, investigar essas mortes para tentar descobrir, no meio delas, um óbito materno. Os óbitos que eu estou colocando hoje são óbitos que foram ou declarados, ou notificados, ou por munícipe, ou pelo hospital, ou pelo monitoramento. Deve ter muito mais do que isso que está em investigação, que simplesmente, só de olhar para a declaração de óbito, eu não consigo saber se é um óbito materno ou não. Quem são essas mulheres? São mulheres, na sua maioria, entre 31 e 40 anos, principalmente negras, eu indo pretas com pardas, eu tenho a maioria, elas são brasileiras, 70% tinham ensino médio, sendo que quase 30% chegaram ao ensino superior. As nossas gestantes, 95% faziam pré-natal, sua grande maioria no SUS, quase metade delas estavam em acompanhamento no pré-natal de alto risco, sendo que 66,7% tinham comorbidade, sendo a obesidade a principal delas e hipertensão no segundo lugar. O que é interessante é que, lógico, pelo momento elas não eram vacinadas, então nós vamos ver agora um segundo momento, né? Vamos ver o que acontece. Quando elas adoeceram, a grande maioria entre o segundo e o terceiro trimestre, principalmente no terceiro trimestre. Elas foram monitoradas 40%, sim. Lembrando que um dos casos foi invasão e um caso acaba puxando o nosso numerador para baixo, que não é um número grande. Nesse monitoramento, nós tivemos de 2 contatos, 3 contatos, 4 ou mais, porém, muitas vezes não tivemos sucesso no contato. Quando houve o óbito, o evento obstétrico que precedeu esse óbito, pelos mais diversos motivos, foi o parto cesáreo. Quando que essa paciente foi internada? Na sua grande maioria, até o 10º dia. Mas tivemos internações mais tardias, do início do sintoma até a internação, então a maioria até o 10º dia. As nossas mortes foram hospitalares, 95,2% das pacientes estavam em UTI e 100% em IOT. Isso para nós também é importante, não houve desassistência para essas mulheres. O concepto, dentro do conceito que estava nos termos de viabilidade, nós tivemos um grande número de prematuros abaixo de 37 semanas,
tivemos de termo, natimorto, e um dado importante é que quase metade deles está em acompanhamento, sendo a grande maioria no SUS. As nossas perspectivas na cidade. Nós temos que ter um empenho de tratar os desiguais de forma desigual. Talvez quem mora nesse prédio, ele precise de um tipo de comunicação que a pessoa que está lá naquela comunidade de Paraisópolis precise de outra. Talvez o que é importante para um não seja tão importante para outro. As nossas orientações têm que ser proporcionais ao risco e as restrições de direitos proporcionais às metas. Nós temos direitos como o acompanhante na sala de parto, a humanização, o acolhimento, que não podem ser esquecidos. As ações, elas são dinâmicas e, como a gente viu, no começo era uma orientação e ela foi mudando ao longo do tempo e nós temos que nos adaptando. A vacina, que é o nosso grande objetivo, e a responsabilidade do cidadão sobre a sua saúde e a saúde do próximo. E aí entra mais uma vez de falar de modo desigual com os desiguais, sempre através de medidas educativas, nunca autoritárias. São Paulo acredita na educação, porque a nossa cidade nasceu no pátio do colégio. Vou passar a palavra, então, agora para a doutora Maria Aparecida Orsini, que vai nos falar um pouquinho sobre a estratégia do Alô Mãe, protegendo a mãe e a criança. Por favor, doutora Cida. Pode ir. O programa Alô Mãe é um programa de monitoramento da assistência à saúde de gestantes e bebês de alto risco. Trata-se, portanto, de um programa de proteção à saúde da mãe e da criança com ações preventivas. É um programa proativo, voltado para a redução de riscos, especialmente para a redução da mortalidade materna e infantil. Trata-se também de um canal de comunicação e de informação para as gestantes. Ele funciona por meio de um canal, por meio de uma central de comunicação, que é composto por enfermeiras obstetrizes, que entram em contato com as gestantes e oferecem todos os tipos de informações necessárias para o pré-natal de alto risco. A cada mês são inseridas no programa cerca de 750 gestantes, mantendo o monitoramento contínuo, cerca de 4.000 gestantes e mais de 6.000 bebês. O programa apresenta, então, por meio do monitoramento, apresenta relatórios gerenciais com o perfil dos atendimentos, apresenta os riscos mais frequentes e os desfechos. Os riscos mais frequentes observados são a idade maior de 40 anos, o histórico de abortamento, a hipertensão arterial, o tabagismo, especialmente, a obesidade e o diabetes. A obesidade que vem aumentando significativamente. Quanto aos desfechos, a prematuridade ocorre em 14% dos casos, o baixo peso em 13,5%, a sífilis congênita em 2% e 1,2% de natimorto. No período de janeiro a maio de 2021, ocorreram 4 óbitos maternos e 29 óbitos de RN. Com a pandemia do Covid-19, o Alô Mãe passou a identificar as gestantes com sintomas respiratórios, daquelas gestantes que estão em monitoramento. Se observou que, em 220 casos, 167 estavam positivos. Desculpa, Sônia, pode fechar seu microfone, que está... Desculpa, pode continuar. Então, de 220 casos, observamos que 167, 75%, estavam positivas. Agora, dessas gestantes, 22 apenas foram internadas. As demais foram todas tratadas na UBS. Não houve ocorrência de óbito nem materno e nem óbito de RN. E o Alô Mãe recebe também uma outra fonte de dados, que vem das maternidades e são relacionadas às puérperas. Aquelas puérperas que apresentavam sintomas respiratórios. Já em relação às puérperas, recebemos 1.106 casos, e desses casos, 30% estavam contaminadas. 14 puérperas desses casos, 14 puérperas necessitaram de internações. E ocorreram aí nesse grupo 3 óbitos maternos.
Agora, atualmente, o aluno-mãe evoluiu nesse sistema de monitoramento. E hoje temos um sistema especialmente voltado para gestantes e puérperas com Covid-19. Ou melhor, com gestantes e puérperas sintomáticas, com sintomas respiratórios. E vimos e observamos que 30% delas estavam contaminadas. Com esse sistema de monitoramento das gestantes e puérperas Covid positivo, conseguimos monitorar, acompanhar tudo que a gestante precisa fazer no pré-natal, desde os exames, vacinas, se ela está sintomática, que tipo de sintoma, e também observamos agora se após o isolamento, se após o teste, elas continuam com algum tipo de sintoma. Observamos, por exemplo, que 28% delas continuam apresentando cefaleia, tosse e cansaço. Muito bem, esse programa, agora, monitorando a gestante e a puérpera Covid positiva, abarca a gestante de baixo e de alto risco. E nos tem propiciado a observação de quantas estão vacinadas e oferecemos também o apoio e a orientação para a vacinação. É isso, obrigada. Passar a palavra agora para a doutora Natália Basile, que é a coordenadora do programa Parto Seguro no município de São Paulo. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Então, coube a mim, falar que o programa Parto Seguro Mãe Paulistana, hoje em 8 hospitais sob gestão do município. Ele visa assegurar uma assistência segura, qualificada e humanizada nesses hospitais, a mãe, ao RN e acompanhamento do risco. Atua nesses 8 hospitais, no PSGO, no alojamento conjunto, no centro obstétrico, no centro de partos normais e na UTI-NEL. Algumas estratégias foram adotadas para a redução da mortalidade materna. Entre elas, nós temos várias capacitações, oficinas, formas de abertura de protocolos de urgências e emergências, checklist da OMS da segurança no parto, e atualmente, em prol das mulheres, temos a sistematização da assistência de enfermagem, o impresso MIUS, que é usado para todas as mulheres que não estão em trabalho de parto. Esse MIUS é diferenciado porque também tem a parte fetal. E ele foi criado após uma morte materna no alojamento conjunto de um dos hospitais por deteriorização dos sinais vitais. E essa foi a resposta e que foi bem sucedida. Nós agradecemos a Deus por isso. Ainda temos apresentado aqui, verifica-se alguns dados consolidados de indicadores do programa de 2019, 20 e os 5 primeiros meses de 2021. Os que estão em asterísticos eu vou ressaltar. Total de partos vaginais, 64,3% já em maio. Taxas de cesárea e primíparas, 35,4%. A busca ativa hospitalar com retorno para o parto. Isso para nós, aí, nos hospitais, e para a mulher é muito importante, porque evita a peregrinação. Em tempo real, o enfermeiro do PSGO entra em contato com ela, forma um vínculo para o parto, e ela volta para o hospital de referência. Em 2021, já estamos com 80,8%. Caiu um pouquinho em 2020. O uso do indicador sulfato de magnésio para eclâmpsia e pré-eclâmpsia grave, acompanhamento desse indicador, que desejamos que chegue a 100%, mas em 2021, 96,5% usaram. Acompanhante no trabalho, no parto. Ele
houve uma queda em 2020 e voltou a subir com o uso dos protocolos, né? E estamos hoje com acompanhante no parto, 98,6 novamente. Temos também o contato pele a pele, o aleitamento materno, na primeira hora de vida, conforme o protocolo, o manual ministério se manteve com os protocolos, com os dados de 98,3 e 99,3, respectivamente. E aqui, por último, puérperas sintomáticas respiratórias em isolamento, podemos ver que houve 1,7% em 2020, e agora nos 5 primeiros meses temos 2,99%. Não sabemos o que será daqui para frente, né? O parto seguro tem o acompanhamento do NIRMIS, com muitos impressos, e assim, vários protocolos, capacitações, e também acompanhamento dos desfechos maternos. Em 2020, tivemos 1.164 complicações maternas graves, né? Dessas, 367 intervenções críticas necessitaram de UTI, hemoterapia, né? E também atenção e cuidados de Covid. Dessas 367, 90 tiveram distúrbios orgânicos, NIRMIS. E aí nós temos a porcentagem desses distúrbios, disfunções orgânicas. 7% eram das 90, 7% disfunções cardiovasculares, 8% Covid, 4% desconforto respiratório, 21% disfunção hematológicas, 19% disfunção hepática e disfunção uterina, 11%. Desses 90, houve 13 mortes maternas no período de 2020. Dessas 13 mortes maternas, estão inseridas as de causas diretas e indiretas, nesses 8 hospitais com participação. Passando a palavra agora para a enfermeira Valéria, coordenadora das apoiadoras Mãe Paulistana no município de São Paulo. Boa tarde. No final do ano de 2019, iniciamos com as apoiadoras nas maternidades do município de São Paulo, com o objetivo de garantir a contra-referência, reforçar as orientações de alta e levantar a satisfação de qualidade da assistência recebida em relação a toda a rede. As apoiadoras são auxiliares de enfermagem que estão no alojamento conjunto dessas maternidades do município de São Paulo. Tem como atribuições a entrevista que elas realizam para fazer o levantamento da satisfação e da qualidade da assistência na rede, a responsabilidade, né, o agendamento das consultas de puérperas e RNs, garantindo assim a contra-referência, reforçando as orientações do cuidado pós-alta, de aleitamento materno, participando e fortalecendo a alta qualificada. Nesses slides, a gente tem o consolidado de consultas agendadas, né, consultas das puérperas e dos RNs. Nesses 5 primeiros meses de 2021, tivemos 86% das puérperas e 85% dos RNs saíram de alta hospitalar com consultas agendadas na unidade básica. Final de do ano passado, novembro de 2020, iniciamos um projeto piloto de busca ativa obstétrica em uma maternidade estadual, com o objetivo de acompanhar a gestante no final da gestação, monitorando essa transição da UBS para o hospital, fortalecer o vínculo dessa gestante com a maternidade de referência e diminuindo a morbimortalidade perinatal, né, nesse período. Então, todas as gestantes que passam com 40 semanas ou mais, que passam nesse PS da GO, são avaliadas e liberadas, elas entram para esse monitoramento. Elas são monitoradas até 5º dia após o parto.
Nesses 5 meses de monitoramento, foram monitoradas 364 gestantes. Dessas, 66% voltaram ao hospital para o parto. E 100% dos bebês tiveram Apgar maior que 7 no 5º minuto. Aqui alguns relatos exitosos, né, durante essa busca ativa. Vou compartilhar com vocês esse 4º caso, que é de uma puérpera, que ela já vinha fazendo acompanhamento com a gente no monitoramento de busca ativa, e um dia antes dela entrar em trabalho de parto, foi diagnosticado COVID, e por esse motivo ela teve que ser transferida para um hospital de atendimento COVID, a 60 quilômetros de distância do hospital onde ela já estava formando vínculo. E durante o trabalho de parto, ela recebeu a ligação da enfermeira da busca ativa, e ela mesma relatou para a gente que, mesmo distante, ela se sentiu acolhida e fortalecida pela equipe que já a acompanhava. Obrigada. Então, o monitoramento que foi realizado na UBS, nós utilizamos a metodologia Data Driven, ou seja, formulários que podem ser disponibilizados pelo Google Docs, o Google Formulário. É uma tentativa inicial, nós estamos caminhando para a sistematização desses dados, e nesse período inicial nós tivemos 3.647 pacientes monitoradas, a maioria delas gestantes, e no quesito receberam alta, pacientes confirmados Covid-19 foram 36% dessas 3.647 monitoramentos, sendo a maioria sempre gestantes e um número menor de puérperas. Dessas 3.647, 86%, quase 87%, receberam automonitorada, mantendo o padrão, né, entre a porcentagem de gestantes e puérperas. Já na internação, durante o monitoramento, durante o tratamento ambulatorial, a gente vê que aumenta a porcentagem de puérperas que necessitaram de internação. E, finalizando, nós vamos passar o caso agora para a doutora Juliana, ela que é coordenadora da supervisão Lapa Pinheiros, da Coordenadoria Oeste, que vai nos apresentar um caso exitoso de monitoramento com essa metodologia que está sendo utilizada no município de São Paulo. Bom, boa tarde. Eu aqui represento hoje o UBS Parque da Lapa, que é pertencente à Supervisão Técnica de Saúde da Lapa Pinheiros, que localiza no distrito administrativo da Vila Leopoldina. Tem uma população estimada de assistência de 35 mil pessoas e a organização parceira social é a Associação Saúde da Família. Essa UBS tem 5 equipes de estratégia de saúde da família e possui 2 grandes áreas de vulnerabilidade, que é a comunidade da Linha e a comunidade Jardim Humanitá. Aqui, então, vou representar o caso da gestante LJL, 25 anos, parda, união estável, tem 2º grau completo e trabalha como operadora de caixa de supermercado. É uma primigesta, com a data da última menstruação de 22 de fevereiro de 2021, data provável de parto 29/11/21, e não apresenta nenhuma comorbidade. Ela veio na primeira consulta de pré-natal com 5 semanas, assintomática, exame físico e obstétrico normais, exames laboratoriais de rotina do pré-natal normal, exceto uma glicemia de jejum limítrofe e TSH levemente aumentado. Retornou para a 2ª consulta de pré-natal no dia 28/4, com 9 semanas, sem nenhuma intercorrência. Recebeu, então, a vacina da influenza. Em 12/5, já com 11 semanas, ela entrou em contato com a nossa UBS,
referindo sintomas gripais, dor de garganta, cefaleia, tosse, calafrios, congestão nasal e mialgia. Então, esse foi considerado o primeiro dia de sintomas e o primeiro dia de monitoramento. No segundo dia do sintoma, ela compareceu ao nosso BS para a coleta do PCR-RT, para a COVID, e os exames laboratoriais conforme a recomendação técnica do fluxo de atendimento COVID. Os resultados dos exames estão aí apresentados, apresentavam o PCR, proteína C reativa aumentada, e confirmado, eles também colheram o TSH, que estava levemente aumentado. Do 4º ao 7º dia, foi realizado o monitoramento telefônico e houve a manutenção do quadro clínico inicial. No 5º dia, nós recebemos a confirmação do teste do PCR positivo para a COVID. No 8º dia, a paciente, então, foi orientada a uma reavaliação médica presencial na UBS. Apresentava uma saturação de 98 e foi fornecido um oxímetro para controle domiciliar da saturação. O dia 9, sem alterações ao contato telefônico. Dia 10, foi reavaliada presencialmente na UBS, apresentava uma saturação de 99%, e recebeu, então, orientação para a coleta do segundo ciclo de exames laboratoriais, conforme a recomendação técnica. Do dia 11 ao dia 12 de monitoramento, o quadro clínico permaneceu estável. No dia 13 de monitoramento, no dia 14 de monitoramento, que foi dia 25 de maio, ela apresentava-se bem e foram reagendadas as consultas de pré-natal. O segundo ciclo de exames também já apresentava uma melhora do PCR. A paciente hoje encontra-se bem em acompanhamento pré-natal. Ela está em programação de receber já a vacina para a Covid-19. Ok, muito obrigada. Então, nessa primeira avaliação, bem pequena, né, são 4, 5 meses, nós pudemos observar que a UBS, ela realmente é a porta de entrada e captam o maior número de gestantes para o monitoramento. Observamos que as teleorientadoras, juntamente com as apoiadoras, monitoram o maior número de puérperas. As teleorientadoras identificam internações durante o monitoramento. O parto seguro qualifica atendimento hospitalar e casos graves. As apoiadoras interagem na captação e monitoramento de gestantes a termo, quando procuram atenção hospitalar, e as apoiadoras garantem o agendamento pós-alta hospitalar. Quais são os desafios, né, desse estudo? Nós deparamos, no início desse monitoramento, e ainda hoje, unidades com equipes reduzidas de atendimento, que estão priorizando a vacinação. Existe um problema muito grave de troca de endereço e telefone da paciente durante o monitoramento. Pudemos observar, e esse é o nosso indicador de acompanhamento daqui por diante, se houve ou não registro de monitoramento em óbitos por Covid. Nós precisamos agilizar o acesso ao resultado do RT-PCR, já estamos vendo isso, e como oportunidades de melhorias. Nós vamos unificar as ferramentas de registro, provavelmente pela plataforma e-Saúde SP. Precisamos melhorar e estabelecer vínculos com as usuárias, atenção às gestantes sintomáticas, mesmo com testes negativos, aumentar o número de puérperas. Nós estamos conseguindo um bom indicador de agendamento de puérperas. Já a presença delas na UBS, nós precisamos continuar e aumentar esse monitoramento. Oferecer acesso de informação para que sejam vacinadas. Então, o momento agora
de acompanhamento das gestantes vacinadas e puérperas, e também diversificar ferramentas de comunicação com as usuárias, a gente exemplificando aqui o uso do WhatsApp. Então, a gente está terminando, a gente quer deixar essa frase com vocês, que o nosso intuito, o nosso objetivo é aproximar cada vez mais as munícipes dos serviços de saúde, queremos retirar as nossas barreiras, reduzir os desfechos favoráveis e, assim, tentar o enfrentamento com maior qualificação, não só da Covid, mas também das nossas gestantes de risco. Muito obrigada. Parabéns, né? Eu acho que o que eu senti hoje aqui é que existe um movimento, né, muito grande para uma boa assistência. E eu sempre digo que uma hora o Covid vai passar, acho que podia parar a apresentação, Sônia, por favor. Isso. O Covid vai passar, mas a hipertensão, diabetes vai continuar. E essa rede, eu acho que uma coisa que nós vimos muito é que a rede é muito importante. E vocês têm razão, a UBS é a porta de entrada, né? Foi mostrado um caso que, em termos de Covid, era um caso leve, né? Então, na verdade, esse caso não precisou internação, mas o que nós vimos muitas vezes nas discussões é que a paciente chegava muito tarde na maternidade com UTI, né? Então, esse telemonitoramento, ele é fundamental mesmo, para a gente ver a paciente que fica grave, e aí, quando ela fica grave, saber realmente para onde mandá-la, né? Então, eu acho que a estruturação municipal dessa rede entre UBS e hospitais é fundamental. Essa semana, aqui na Escola Paulista de Medicina, eu recebi uma diabética que ficou numa UBS, uma diabética tipo 1, né? Muito mal controlada, chegou com uma criança com mais de 4 quilos, polidrâmino, né? E ela não foi referendada para tratar o diabetes, ela foi referendada para fazer um eco. Chegou no eco, estava tão ruim que mandaram para o hospital, na hora ela foi internada, foi operada, a criança nasceu, morreu uma hora depois, porque estava numa acidemia total, né? Então, assim, essa não conversa é que é duro da gente ver ainda nos dias de hoje, né? Então, eu dou parabéns, eu acho que eu assisti no jornal uma forma de aplicativo mostrando aplicativo do telefone, então, rastreando por telefone, quem que teve contato com a pessoa que está doente, né? Então, já que hoje o celular é uma coisa que ninguém desliga, né? A gente não consegue mais não ter celular, então, essa é uma forma de monitoramento. Então, nossa, eu achei muito bacana mesmo, né? Gabriel, quer falar alguma coisa? Sim. Quando a gente vê esses cases, né, a gente fica muito feliz de uma forma geral, porque, assim, só quem está trabalhando no dia a dia, só quem está nessa rede, só quem está na assistência sabe como que isso impacta, né? E como que isso é dificultoso também de você produzir. Quando vocês apresentam essa série de programas, né, e de atividades de rotina, assim, as pessoas não têm ideia do que é necessário para organizar isso daí. Mas o primeiro passo, certamente, é ter vontade de fazer alguma coisa diferente, né? O que mostrou toda essa apresentação de vocês é o cuidado que vocês têm tentado ter com as mulheres, de uma forma geral, né, desde a contracepção até o cuidado pré-natal, parto, que é uma coisa que, de uma forma geral, a gente vê uma dificuldade muito grande em todas as partes do país, né? Isso daí não é uma coisa simples. E me chamou muita atenção, eu fui anotando aqui alguns pontos que vocês foram colocando, eu já tinha dado uma olhada na apresentação, mas fui anotando aqui, né? E fui vendo como vocês foram construindo, né? O processo de cuidado, né? O planejamento dessas pacientes, né? A gente consegue ver com os dados de vocês, assim, que
A pandemia, ela fez mudar o perfil de gestação, de uma forma geral, e o perfil do cuidado, né? Vocês veem que, assim, 2021, se eu não estou enganado, parece que, assim, proporcionalmente, não é um ano que tem muitos partos até agora, né? Se eu não me engano, era uma média de 160, até maio vocês tiveram 46, 48 mil, alguma coisa assim. Então, isso mostra, talvez, uma mudança nessa tendência. E a melhoria também que vocês vão mostrando de indicadores, assim, aumento de consultas, né? A gente tem aquela queda do acompanhante, realmente, assim, no ano passado, e que, de repente, volta agora, à medida que vai tendo vacinação, nós vamos entendendo melhor os cuidados com os pacientes. Então, parece coisas simples, mas esses programas, esse rastreamento que vocês fazem da realidade de vocês, traz para vocês muitas informações que vocês podem trabalhar. Aliás, a gente só cumprimenta quem a gente conhece, né? Em Minas Gerais, a gente fala assim, né? A gente só dá oi para quem que a gente conhece. Então, assim, fazer esse rastreamento, igual vocês fizeram, falar assim, olha, meu pré-natal está assim, minhas consultas estão dessa forma, os meus acompanhamentos, o cuidado na assistência ao parto, né? Está dessa forma, está outra, ó, né? Até com cuidados de outras emergências que estão, sim, sendo acometidas na pandemia, tá? Assim, as pessoas acham que não, mas em alguns locais, com esse deslocamento, com essa necessidade, com essa nova demanda que a pandemia trouxe para os sistemas de saúde, houve o desligamento de muitos leitos obstétricos e abertura de leitos não obstétricos para cuidar de Covid. Essa é uma preocupação desde o início. Eu vi até que vocês falaram que vocês fizeram um redimensionamento da rede, né? E tiveram algumas maternidades, pelo que eu entendi, eu não sei se vocês tiveram, eu não sei se aumentou, diminuiu, viraram referência, mas que teve uma mudança, né? Então, até esse cálculo é uma coisa que tem que ser cuidadosa para que você não impacte, né? Para que você não deixe de tratar com sulfato de magnésio uma paciente que chega convulsionando. Nós tivemos já casos no início da pandemia graves, em algumas partes do país, de pacientes que chegavam com quadro de pré-eclâmpsia, Covid, a gente tem visto cada vez mais como que essa associação ela tem aparecido, e a paciente, às vezes, ela não tinha o monitoramento necessário porque ela tinha Covid. Estavam todos com receio. Então, não fazia sulfato de magnésio, não fazia apoio para paciente, e nós vimos alguns desfechos obstétricos muito ruins dentro desse conceito. Então, isso daí é uma coisa bem interessante. Agora, uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, na verdade, é o seguinte: esse monitoramento que vocês fazem pelo Alô Mãe, como que vocês conseguiram essa logística tão intensa que vocês estão tendo? 750 entradas por mês, né? É muita coisa. Como que vocês estão viabilizando isso do ponto de vista de logística? Vocês estão usando as pessoas que têm home office, né? Porque alguns estados falam que não conseguem fazer um telemonitoramento por questões administrativas, do tipo, olha, eu não posso direcionar a internet para aquela pessoa, eu não sei como que funciona isso do ponto de vista administrativo, mas em alguns pontos são gargalos. Como que vocês têm conseguido viabilizar isso daí? Bom, em relação ao Alô Mãe, nós temos uma central de atendimento, uma central de comunicação composto por enfermeiras obstetrizes. Nós ligamos, são ligações, temos também um portal com um chat, e hoje nós temos também aplicativo no celular da gestante. Então, nós temos feito todo o esforço para conseguir encontrar todas as gestantes de alto risco e agora também as de baixo risco, mas com sintomas respiratórios, possivelmente Covid positivo. Então, é uma central de comunicação que vamos dizer assim, desenvolvida por enfermeiras obstetrizes. São 26 enfermeiras. E 2 aplicativos. Temos 2 mesmo. Não necessariamente as enfermeiras que estão em home office. Não. Essa central de comunicação localizada aqui na Secretaria de Saúde de São Paulo. Perfeito. Porque, assim, isso dá um apoio enorme nesse momento para as pacientes, né? E chama atenção também, né, Rosiane, os dados que eles apresentaram em relação das pacientes sintomáticas, né, que chegam a quase 40%, né, se eu não me engano, ou pouco mais de 40%, as que são positivas para a Covid, que reforçam a necessidade rotineira de todo atendimento obstétrico se fazer a triagem clínica, né, Rosiane? Porque, assim, essas pacientes, assim, 40%, 50% dessas pacientes que vão passar da nossa triagem, elas podem estar, né, positivas. E, obviamente, né, gente, fora aquelas assintomáticas que estão eliminando o vírus. Então, assim, essa triagem, avaliando contato,
avaliando sintomas respiratórios. Parece simples, mas ela é muito importante. E uma coisa que tem chamado a atenção também recentemente é que, à medida que nós entendemos melhor a doença, que nós estamos nos acostumando a viver com ela, nós estamos também, ao mesmo tempo, tendo um comportamento perigoso, que é o de relaxamento no cuidado. Então, eu vejo as maternidades diminuindo a triagem. No início, triava na hora que chegava, né, quando tinha escada, no meio da escada, e depois não. Depois as pessoas agora só fazem lá embaixo. Muitos pacientes, ou elas não estão dando tanto valor, ou às vezes estão com receio de não serem atendidas, então elas só vão mencionar a hora que elas vão estar dentro do atendimento, ou da enfermeira obstetra, ou do obstetra. Né? Isso daí acho que era bom a gente falar que no manual nós temos algumas perguntas, né, que nós colocamos lá, que devem ser perguntadas para a paciente quando ela chega para qualquer atendimento. E o Ministério falou que entregou os kits de PCR, de exame, para todas as secretarias, né? Para todas as pacientes sintomáticas, para todas as pacientes que vão ser internadas para qualquer procedimento eletivo, e quando a paciente entra para um parto, alguma coisa, qualquer procedimento eletivo é 2, 3 dias antes, e na urgência a gente está fazendo, e lógico, né, o ideal seria a gente ter um teste rápido, que a gente ainda é um sonho, ainda é um sonho de consumo, né, porque realmente o que se vê é que é muito importante a gente ver quem está com o Covid, em que momento ela está, porque no início do ano passado, a gente via que realmente a grande maioria 82% das pacientes com Covid são assintomáticas ou leves, e depois uma parte vai ficar moderada e 1,5% vai ficar crítico, 5% vai ficar grave. E elas ficavam graves mais ou menos no 7º dia, e hoje a gente está vendo que está sendo até um pouquinho mais tarde, né? Então, na verdade, assim, esse acompanhamento é fundamental, porque na hora que ela fica grave, ela tem que ser internada num lugar que tem UTI, porque ela passa de um quadro moderado para grave muito rapidamente, do grave para o crítico também. Então, esse monitoramento com ela dentro de uma maternidade, mas que tenha UTI, é fundamental, porque, na verdade, hoje a gente discute muito em que momento a gente vai fazer o parto e assim, como que vai ser esse parto, e a gente sempre fala que o Covid não é uma indicação de cesárea, embora aumente muito a chance de ter que ser cesárea, né? E também é muito difícil induzir parto com a paciente com Covid, acaba sendo muitas vezes a necessidade de fazer cesárea, mas no momento, hoje a gente aprendeu que, se possível, a gente deve estabilizar a paciente antes de fazer o parto. E, na verdade, a gente viu, né, isso vocês mostraram aí nesse levantamento de dados, que está super bonito, que, na verdade, a maior parte dos casos acontece em gordinhas, né? Então, hoje eu assisti uma aula do IMIP, do pessoal lá do IMIP de Pernambuco, da Gláucia, falando sobre a obrigação nossa, como profissionais de saúde, em pré-natal, de aproveitar o pré-natal para tentar ensinar mudança alimentar, mudança de atividade física, né, já pensando que talvez o Covid passe, mas você vê, essa paciente que vocês mostraram tinha uma glicemia de 93, no início do pré-natal, com 5 semanas, quando ela deveria ser hipoglicêmica. Isso já é diabetes gestacional. Não é limítrofe, já é diabetes gestacional. Essa mulher, na segunda metade, provavelmente vai precisar de insulina, mas enquanto ela não precisa de insulina, eu vou orientá-la a dieta e atividade física. E ela também tinha o hipotireoidismo, também é importante nas pacientes de risco. Então, eu acho que só a forma de trabalhar com a rede é que a gente melhora o atendimento, inclusive das pacientes de risco, né? Então, sim, é muito interessante essa coisa da gente ver quanto nós somos importantes no pré-natal da OBS. E eu acho que uma coisa que encanta na apresentação de vocês
É como que vocês conseguiram articular a rede e a atenção primária nesse cuidado da Covid, mesmo da gestante. Quando a gente fala de gestante, a gestante está grave, está indo para o hospital, tem que ter CTI, mas as coisas começam muito antes. Isso a gente tem detectado no Brasil, que as nossas pacientes muitas vezes chegam tarde porque não têm acesso a um monitoramento como vocês estão fazendo, né? De falar assim, ó, esse é o momento de você ir para a instituição. Então, assim, uma das coisas que me encantou muito na apresentação de vocês foi realmente vocês estão conseguindo incluir a atenção primária num cuidado obstétrico bem importante, no cuidado obstétrico dessas pacientes com Covid. Eu acho que essa é uma das chaves do sucesso para essa pandemia. E como a professora Rosiane falou, assim, muitas coisas que estão sendo construídas agora para o Covid vão deixar um legado muito bom no que diz respeito à melhoria do cuidado materno e infantil, né? Eu tenho uma esperança muito grande de que essa organização que está sendo feita por essa demanda grande, ela vai ter frutos também posteriores. Nós ainda não conseguimos levantar a cabeça, né, dessa onda que atingiu a gente do Covid, mas quando passar a gente conseguir levantar, eu acho que a gente vai ver coisas boas, né? Eu tenho essa esperança, assim. Então, eu gostaria de parabenizar todos vocês, o Estado, né, pelo trabalho que vocês têm feito aí, né, no município de vocês, tá? Parabéns mesmo. Tá? Um privilégio estar participando hoje dessa reunião. Foi muito bonita, viu? Parabéns para vocês. Nós aqui agradecemos, né, a oportunidade de tê-los ouvindo, né, nossa apresentação. A gente ainda vamos, né, dia após dia melhorar muito, né. Eu acho que um marco muito importante foi a oferta do oxímetro, né. Nós vamos também oferecer para elas um kit com glicosímetro para as pacientes que tiveram as suas glicemias alteradas já na captação e um esfígma. Então, via sistema, nós vamos estar monitorando, porque a nossa preocupação tem sido muito intensa em cima da hipertensão arterial. Então, a gente nós estamos caminhando para isso. Mas o que nos assusta e, ao mesmo tempo, nos dá mais coragem é esse número, né, grande de pacientes em pré-natal, e que a gente vai fazer o possível para estar acompanhando da melhor forma. Obrigada. Que não houve desassistência. A gente viu que em muitos locais, em outras apresentações, faleceram sem ter acesso ao UTI ou à intubação orotroquial. A gente tem muito assim, orgulho de dizer que a gente pôde oferecer, embora a gente não teve o sucesso, mas a gente pôde oferecer para elas, até o final, um atendimento digno. A rede estava ali, né? Isso é muito verdade, né, Sônia? Dá muita tristeza ver quantas pacientes... Eu participei de uma reunião da ANAP, que é a Associação dos Hospitais Privados aqui do estado de São Paulo. Eles convidaram a gente, esse grupo, para participar da reunião. E daí, quando foram mostrados os dados do observatório, que levanta dados de gripe do Brasil, né? E aí levanta os casos de morte materna, o presidente da ANAP falou, essa não é a nossa experiência em hospital privado, nós tivemos tantos casos, né, tantos foram internados, só tivemos um óbito materno, né. Foi falado aqui que a gente tem que tratar os desiguais como desiguais, mas igualando algumas coisas, né. E aí, na ANAP, o grande problema é que a paciente tem o início dos sintomas, ela consegue um atendimento rápido, num lugar rápido, que tem toda a infraestrutura, que tem toda a assistência, o que mostra que nós médicos, nós profissionais de saúde, temos a capacidade de tratar, né? O que precisa é ser garantida a infraestrutura, né? Ok, acho que era isso, né, Gabriel? Foi super gostoso ver. Eu sou da cidade de São Paulo, então é sempre bom. O meu hospital não é, infelizmente, talvez, da rede municipal, né? Ele fica à parte, mas é um prazer, né? E colocar a gente, nós estamos sempre à disposição, não só nós como grupo do Ministério que
está trabalhando com essa área do Covid, mas a gente aqui na Escola Paulista de Medicina, se precisarem de alguma coisa, estamos sempre à disposição. Muito obrigada por tudo, obrigada, Gabriel, né? Obrigado. Eu quero só dizer para vocês que essas reuniões estão sendo feitas todos os dias, né, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, das 4 às 5, e elas vão até 20 de julho, né? Então, a Karen está colocando aí os links, quem quiser, às vezes são casos muito interessantes. Eu vou dizer que eu tenho muitos anos de obstetrícia, né, de medicina, mas é bom aprender mesmo quando a gente tem muitos anos, né, e esses momentos que eu tenho entrado nessas reuniões, eu estou aprendendo bastante. Então, muito obrigada pela presença de todos e bom fim de tarde. Muito obrigada. Um abraço a todos, gente. Um abraço. Até logo.